Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 77, que tem como objeto de conhecimento comprimento e área da circunferência, detalhamento, cálculo da medida do comprimento da circunferência, resolução de problemas envolvendo circunferências. Então, pegue sua caneta, pegue seu caderno, anote tudo na nossa aula para não perder nenhum detalhe e vamos à nossa aula. E nessa aula nós vamos aprender tudo sobre circunferência, como calcular o comprimento da circunferência, né? Vamos aplicar aí a fórmula do comprimento da circunferência, além da gente entender o porquê que a gente usa esta fórmula, tudo bem? Então, acompanha comigo. Cálculo da medida do comprimento da circunferência. Acompanhe a situação a seguir. Suponha que um aro da roda de uma bicicleta possua o raio com um comprimento igual a R. Consideremos que seja possível adaptar perfeitamente sobre esse aro uma corda qualquer. Cortando essa corda e esticando-a, obteremos o comprimento da circunferência desse aro. Então, entenda, como é que funciona a nossa circunferência? A circunferência, ela não é ali totalmente o formato do círculo. É como se você tivesse, né, aí no nosso exemplo, o aro de uma roda, tá bom? E aí você pegou uma corda e você vai, né, fazer ali todo ao redor deste aro, tá bom? Depois disso, você vai pegar essa corda que você pegou ali e fez ao redor do aro e você vai esticá-la. Essa esticada que você vai fazer com que a corda fique reta. E é exatamente esse que será o comprimento da circunferência. Então, qual é a circunferência? A circunferência é exatamente essa linha que fica ali ao redor de um círculo. Entendido? Mas para você entender melhor, acompanha comigo aí esse vídeo que você vai entender exatamente o que eu estou falando. Vamos lá. Entenderam como é que funciona? Entenderam o que é o comprimento da circunferência? É como se você tivesse pego ali aquela linha que fica ao redor de um círculo, você tirou somente a linha e aí você esticou essa linha. De um lado ao outro será o comprimento da circunferência. Então, a nossa circunferência, ela vai dar exatamente ali, pode ser em centímetros, pode ser em metros, tá bom? Então, ela não é uma área, ela é apenas um comprimento. Entendido? Então vamos lá, vamos comigo. Se dividirmos o comprimento C de uma circunferência pelo comprimento 2R de seu diâmetro, encontraremos uma aproximação do número irracional π. Então vamos aí organizar o que eu estou querendo dizer aqui. O comprimento C de uma circunferência, o que é o comprimento C de uma circunferência? Eu peguei aqui a minha circunferência, certo? E aí eu quebrei, né, ela e a estiquei. Quando eu a estico, eu vou ter um comprimento. Este aqui é C, que é exatamente o comprimento, né, a medida na minha circunferência esticada, tá bom? Que é aqui o meu Czinho aqui representado na minha fórmula. 2R, o que é 2R? Primeiramente, o que é o R? Se eu fizer um ponto exatamente ao centro da minha circunferência e puxar dela até qualquer uma das minhas margens, tá bom? Eu vou ter uma medida. Essa medida é o meu
raio, que eu vou representar pela letra R. Ele é o mesmo independente para qual margem eu queira ir. O raio será o mesmo. Por quê? Porque eu estou saindo do centro, exatamente do centro da minha circunferência, e indo para uma das margens, tá bom? Então, isso me dá o meu valor de R, tá? E se eu for de um lado, passando pelo centro e até o outro lado, aqui essa medida será o meu D, que é o meu diâmetro, que é exatamente, ó, 2 vezes o meu raio. Um raio e outro raio, tá bom? Então, isso faz com que eu saiba que o meu diâmetro é 2 vezes o meu raio, ok? Guardem essa informaçãozinha aqui. E aí, por isso que é o comprimento aqui, ó, de 2R, que é 2 vezes o raio, que é o meu diâmetro, tá bom? Então, aqui, ó, 2 vezes o raio é eu indo de um lado até o outro da minha circunferência, passando pelo centro. Se eu efetuar essa divisão, eu vou chegar exatamente no meu número irracional π, tá? E outra informação que você tem que, né, gravar aí e ficar atento. Meu número π é um número irracional, tudo bem? Normalmente nos nossos cálculos a gente utiliza ele com uma aproximação de 3,14, ok? A aproximação, pessoal, não é um número exato de π. π é um número irracional, então ele é infinito aqui, tá bom? Mas nos nossos cálculos, normalmente a gente utiliza 3,14 e ele é sempre indicado nos nossos problemas, tá? Então, no meio do problema, lá no finalzinho, normalmente vai estar lá escrito: considere ou use π igual a 3,14, ou π igual a 3, ou π igual a 3,1, tá? Então, isso aqui é uma aproximação, ok? Isso aqui é uma aproximação de π, ok? 3,14. E aí, a partir disso, né, sabendo que sempre que a gente pega o comprimento da circunferência e divide por 2 vezes o seu raio, eu sempre vou ter esse número π, é que a gente gera, né, e a gente chega na nossa fórmula do cálculo da circunferência, que é 2R, ou seja, 2 vezes o raio vezes o π. Organizando, normalmente a gente chama de 2πr, ou seja, 2 vezes o π vezes o r, que é o raio. A gente também considera, já que a gente viu aqui, ó, que 2r pode ser o meu diâmetro, que é a mesma coisa, então a gente também pode utilizar a fórmula de que o diâmetro vezes o π, ela também é válida, tudo bem? Então, eu posso utilizar a fórmula 2πr, ou eu posso utilizar a fórmula diâmetro vezes π, tá? Porque, ó, isso aqui é o mesmo do que o diâmetro. Então, diâmetro vezes π também é válido, tudo bem? Então, essa fórmula permite calcular o comprimento de qualquer circunferência, conhecida a medida R de seu raio. Então, assim como a gente sabendo a medida de R, a gente pode calcular, se a gente também souber a medida do diâmetro, que a gente representa normalmente pelo D, também é possível, tudo bem? Se a gente souber o R, automaticamente a gente sabe o D. Então, da mesma coisa, se a gente souber o D, a gente também sabe o R, já que a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Entendido? Aqui, a principal dúvida entre a diferença de circunferência para círculo, ok? Qual é a diferença da circunferência para o círculo? A circunferência é exatamente a medida, ó, desta linha aqui, somente
da linha, ok? Eu não vou considerar nada do seu interior para o cálculo do comprimento da circunferência. Tudo bem? Já o círculo são exatamente toda essa área, né? São exatamente todos os pontos internos à minha circunferência. Tudo bem? Então, o meu círculo, ele é uma figura geométrica. E aí, por isso que o meu círculo, ele possui uma superfície, tá? Ele é uma figura geométrica plana. Então, ele tem uma superfície. Eu posso calcular a área do círculo. Tudo bem? O que é a área do círculo? A área do círculo é exatamente isso aqui, tudo que está dentro do círculo. Isso aqui é a área do círculo. Então, todo esse espaço aqui dentro do círculo é a área do círculo. Já a minha circunferência é apenas a medida, certo, do contorno deste círculo, tá? A minha circunferência eu tenho como medida, ok? Centímetros, tá? Posso ter metros, quilômetros e assim por diante. São sempre medidas simples, vamos dizer assim, tá? Já o meu círculo são áreas. Áreas são sempre medidas ao quadrado. Então, aqui, é centímetros quadrados, tá? Metros quadrados, quilômetros quadrados e assim por diante. Tudo bem? Deu para entender qual é a diferença entre circunferência e círculo? Tá? A nossa circunferência, ela vai ser sempre a medida ali do contorno, tá? Então, quanto maior for o círculo, logicamente, que maior vai ser a circunferência. É aquela medida ali, como se eu estivesse quebrando a linha e esticando para medir, tá bom? Então, eu vou calcular o tamanho ali, a medida daquela linha do contorno do círculo. Tudo bem? Já o círculo, ele é uma figura geométrica plana. Então, quando a gente vai calcular ali o círculo, a gente calcula a área do círculo, que é exatamente ali todo o tamanho, tudo aquilo que é preenchido ali pelo círculo, tá? Todos os seus pontos internos. Deu para entender a diferença dos dois? Ok. A nossa aula a gente vai concentrar mais em circunferência, comprimento da circunferência, ok? A gente já viu a fórmula, que é comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Eu também posso utilizar comprimento da circunferência é igual ao diâmetro vezes o π, onde a gente pode aproximar ali o número do π a 3,14, dependendo da nossa questão, ok? Do nosso problema. E como eu sempre digo que matemática a gente só aprende praticando, vamos praticar. Aí a questão, uma fazenda que possui o formato de uma circunferência, ok? Será cercada, tá bom? Então, eu preciso ali, minha fazenda, ok? Sabendo que o diâmetro dessa fazenda mede 500 metros. Então, quem é o diâmetro? O diâmetro, eu vou ter um ponto exatamente no meio da minha circunferência. E aí, o diâmetro ele vai sair de um lado da circunferência, passa pelo centro e chega ao outro lado da circunferência. Esse aqui é o meu diâmetro, tá bom? Se eu viesse de um lado e parasse no meio, eu teria o meu raio, tá bom? Então, entenda, quem é o diâmetro? O diâmetro vai ser exatamente 2 vezes o meu raio, tá? Então, gravem bem essa informação, porque a gente sempre utiliza ela. Então, sabendo que o diâmetro dessa fazenda é 500 metros e que serão dadas 3 voltas de arame ao redor da fazenda, quantos metros de arame serão necessários? Olha aqui, use π igual a 3,14. Então, a questão sempre vai dar ali qual é o valor de π que você vai adotar. Caso a questão não dê o valor de π que você irá adotar,
você pode, inclusive, deixar o resultado com o π sendo π, sem substituir pelo valor numérico dele. Ok? Então, quais são as fórmulas que a gente tem para cálculo de circunferência? A gente pode utilizar circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o r, que é o raio, ou a gente pode utilizar circunferência é igual a diâmetro vezes o π, já que 2 vezes o raio é igual ao diâmetro, ok? Então, eu posso utilizar tanto uma como outra, certo? Como a minha questão está me dando o diâmetro, eu preciso passar para raio para usar esta fórmula aqui? Não, eu posso muito bem manter como diâmetro e utilizar esta fórmula, ok? Onde no lugar do D, eu vou substituir por 500, que é a medida do meu diâmetro. Quando eu digo para vocês que se não for informado o valor de π a ser adotado na questão, você pode deixar em forma de π, estou querendo dizer o seguinte, se essa questão não tivesse sinalizando isso aqui, tá? Então, eu quero saber, né, quantos metros de arame serão necessários, mas eu não dei medida de π para substituir nenhuma. Eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Circunferência é igual ao meu diâmetro, que é 500 π, tá? Por quê? Π é um número, né, irracional, infinito. Se eu não estou, né, indicando na minha questão qual aproximação utilizar, eu vou deixar em forma de π. Tá? Então, aqui o meu resultado já seria 500 π. Porém, né, a nossa questão está indicando que é para a gente utilizar π igual a 3,14. Então, vamos fazer o quê? 500 vezes 3,14. Tudo bem? Deu para entender como é que a gente faz para substituir, como escolher a fórmula certa, tá bom? Se a questão der o R, que é o raio, eu vou utilizar a de cima. Se a questão me der o diâmetro, eu utilizo a de baixo. Uma ou outra dá o mesmo resultado. Tudo bem? Acompanhe aí a nossa solução. Solução aqui da minha questão, meu diâmetro, 500 metros. Tá? Ó, posso utilizar esta fórmula ou esta fórmula. Claro, como eu tenho o diâmetro, utilizarei essa. Então, 3,14 vezes 500, ok? Professor, eu vi que aqui é π vezes d, né? Π vezes o diâmetro. Tem diferença? Não. Ok? Você fazer diâmetro vezes o π ou π vezes o diâmetro, não tem diferença nenhuma, tá? 3 vezes 2 e 2 vezes 3 dá o mesmo resultado. E aí aqui a gente faz a nossa multiplicação, né? 3,14 vezes 500. E aí a minha resposta é 1.570. Já acabei? Não. 1.570 é o comprimento da minha circunferência da fazenda, ou seja, eu dei uma volta na fazenda, tá bom? Então, ó, tá vendo aqui a nossa fazenda? Ali o resultado que eu cheguei, ó, é como se eu tivesse feito exatamente, ó, uma volta. Eu conferi de onde eu saí, exatamente aonde eu cheguei, tá? E aí eu cheguei, logicamente, do mesmo ponto de onde eu saí. Eu fiz um círculo, tá bom? E é exatamente o comprimento da minha circunferência. Eu dei uma volta na fazenda. Porém, a questão diz que ela quer saber, né, 3 voltas. Então, lógico, eu vou multiplicar os 1.570 por 3. Chegando no meu resultado, 4.710. Então, vão ser necessários 4.710 metros de arame. Então, novamente, observe que a unidade da circunferência sempre será a unidade de comprimento, tá bom? Metros, centímetros, tá bom? E espero que tenha dado para entender muito bem aí a primeira questão e vamos para a nossa segunda. Considerando a imagem abaixo, calcule a medida de sua circunferência.
Então, novamente, vamos conferir aí, né? Vamos medir, calcular qual é a medida da circunferência. É como se eu estivesse dando aí, ó, uma volta neste círculo aqui. Tá bom? E aí, novamente, ó, use π igual a 3,14. Então, já sei qual será o valor que eu vou adotar para π, 3,14. Tudo bem? E agora, tem uma medida aqui, ó, de 4 centímetros. Quem é esse? Observe que o ponto A é o meu centro. Tá bom? E essa medida, eu vou do ponto A até o ponto B. Meu ponto B está na margem aí da minha circunferência, né? Está em cima da minha circunferência. Ok? E aí, quem é que vai do centro até a circunferência? É exatamente o meu R, que é o meu raio. Ok? Gravem isso. Aqui é o meu raio. Então, já deu para ver que nessa questão eu vou ter o raio. E ele vai medir 4 centímetros. Tá bom? E agora, quais são as minhas fórmulas para cálculo de comprimento de circunferência? Eu tenho a minha fórmula do diâmetro, né? D vezes π, ou π vezes D. E eu tenho a minha fórmula que utiliza o raio, que é 2 vezes o π vezes o raio. Ou, claro, eu também posso deixar como 2 vezes o raio vezes o π. Também vai dar a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui eu posso deixar π vezes o d. E na de baixo eu posso deixar 2 vezes o raio vezes o π. Do jeito que você achar mais fácil na hora de efetuar a multiplicação. Tá bom? Vamos utilizar aqui essa primeira. Tá bom? Substituindo, lógico, o meu raio por 4 e o meu π por 3,14. Entendido? Então vamos lá. Acompanhando aqui, meu raio 4 centímetros, tá bom? Isso a gente já viu na nossa figura. Temos a minha primeira fórmula, 2πr, e temos a minha segunda, π vezes d, tá bom? Π vezes o meu diâmetro. Como a minha questão me dá raio, qual das duas eu vou utilizar? Vou utilizar logo a primeira. Professor, eu posso utilizar a segunda? Claro que pode. Como é que a gente pode achar aqui o D? Eu sei que meu D vai ser quem? 2 vezes o meu raio. Tá bom? Então, se eu sei que o meu raio é 4, o meu D é 2 vezes o 4. O meu D é 8. Tá? Vai ter alguma coisa diferente? Não. A única diferença é que esse cálculo você vai fazer aqui, ó, no meio da conta. 2 vezes o 4 vai dar 8 do mesmo jeito. Aqui é como se fosse D vezes π. Tá bom? Então, 2 vezes π vezes R, meu R é 4. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3,14 significa que o comprimento desta minha circunferência é 25,12 centímetros. Novamente, minha unidade sempre será medidas de comprimento, tá bom? Então, a medida da circunferência mede 25,12 centímetros, ok? Deu para entender como é que funciona? Vamos lá, mais um exemplo. Considerando a circunferência a seguir, calcule a sua medida. Então, exatamente como vocês já deviam ter suspeitado, né? O nosso assunto, né? O nosso conteúdo é cálculo de medida de circunferência. Então, novamente, vamos calcular a medida da circunferência. Ok? Então, vamos aí calcular quanto é que vai medir este contorno deste círculo aqui. Tudo bem? Observe que a gente sai de uma margem, passa pelo centro e chega até a outra margem.
Olha o centro aqui, exatamente no meu ponto C. Então, olha, de A até C, eu tenho um R. De C até D, eu tenho outro R. Ok? E aí você pode ver, né, que se eu somar os dois R's, eu vou ter exatamente o meu diâmetro, que aqui já é dado como 12. Ok? Então, aqui meu diâmetro é igual a 12. Tudo bem? Então, vamos lá. Quais as fórmulas da circunferência? Circunferência é igual a 2 vezes o π vezes r, ou circunferência é igual a diâmetro vezes o π, ou π vezes diâmetro, tá? Estou sempre colocando aqui as duas formas para vocês, né, conseguirem aí captar de que é a mesma coisa. Tudo bem? E aí basta a gente substituir cada um pelo seu valor e a gente chega aí no resultado correto. Ó. Vamos substituir aí todos pelo seu valor. Ó, comprimento da minha circunferência, como eu na minha questão estou tendo aqui como informação o diâmetro, logo eu já sei que eu vou utilizar a minha fórmula que tem o diâmetro. Diâmetro vezes o π. Quem é o diâmetro? 12. Certo? E o π? Π. Posso deixar dessa forma? Claro que eu posso. Minha questão não está mandando eu usar. Ó. Use π igual a 3,14. Eu poderia deixar assim. Mas claro que a gente tem das duas formas. Tá bom? E aí, ó, meu diâmetro, 12. Lógico que eu vou usar a minha fórmula com o diâmetro. E aí, π 3,14 vezes 12. Meu resultado da minha circunferência, 37,68. Então, a circunferência mede 37,68. Tá bom? Seria errado eu deixar circunferência igual a 12π? Não, não seria errado. Tá bom? Pelo fato de a minha questão não ter pedido para eu usar como 3,14, ok? Aqui eu adotei o 3,14 para a gente chegar num resultado numérico aqui, né, final. Tudo bem? Entendido como é que funciona? Vamos fazer aqui uma outra, só para concluir, né, para simplificar novamente. Para exemplificar novamente. Aqui a minha circunferência, aqui o meu centro, e do meu centro até a minha margem, tá bom? Aqui eu tenho um raio de 5 centímetros. E, como não é surpresa para ninguém, vamos calcular a minha circunferência. Como é que eu faço novamente? A gente sempre vai fazer do mesmo jeito. Ó. Circunferência vai ser igual 2 vezes o π vezes o r. Ok? 2 vezes o π vezes o r. Minha questão me dá r, ó, é o raio aqui. Por quê? Porque eu só vou do centro até, né, a minha circunferência. Eu não dou a volta aqui, né, de um lado para o outro. Eu não atravesso a minha circunferência. Tá bom? Eu só vou do meio até a margem. Tá bom? Então, lógico, é o meu r. Então, basta eu substituir, ó. 2 vezes o π, vamos adotar aqui de novo 3,14, vezes o r, que é 5. Dica para vocês, quando vocês vão utilizar r, ó, façam primeiro essa multiplicação aqui, que é bem mais fácil. Ok? Deixa para multiplicar pelo π no final. Então, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3,14. E aí, para concluir, né, o comprimento da minha circunferência, 10 vezes 3,14 é 31,4. Qual é a unidade? A mesma do meu raio. Se ali é centímetros, aqui também será centímetros, ok? Então, pessoal,
Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante, né, sobre calcular o comprimento de uma circunferência. Agradeço a atenção de vocês e encontro vocês aqui numa próxima oportunidade. Até mais!